O assunto hoje desse áudio é sobre televisão. A televisão é um meio de comunicação que a maioria das pessoas tem em seus lados. Na verdade, ela é para distrair, né? Para as pessoas ficarem distraídas. E, irmão, tem muitas programação, né? Desenhos, filmes, novelas, alguns programas até interessantes. Mas, na verdade, 99% da televisão é destruição. Por que a destruição? Porque, irmãos, as pessoas são influenciadas por aquilo que são passado na televisão. E elas tentam mudar e manipular o povo da terra. Na verdade, é uma manipulação. E a pessoa é enganada. Tem até muitos artistas que não deixam os seus filhos assistir televisão, principalmente na formação que elas estão se formando, irmão. A sua concepção ainda não é formada mental. E dos 2, 3, 4, 5, 10, 15, até 21 anos de idade, a criança ainda está se formando. Então, tem muita influência aquilo que ela está diante dos olhos dela. Nós temos, irmãos, 3 alimentos que alimentamos. Temos o alimento material, que é a comida, né? Alimentamos os aminoácidos, os sais minerais, alimentamos do alimento para a nossa vida cotidiana, qual nós temos saúde, né? Nós temos alegria, nós sentimos disposição ao trabalho quando a gente tem uma boa alimentação. Quando a gente, irmão, temos alimentação também que é mental, que é alimentação positiva, irmão, que faz nossa mente pensar próspera, pensar em coisas boas, né? Que são mentais. E também tem alimentação espiritual, que é a palavra, que nós vamos para a igreja e sentimos aquela alimentação espiritual, que nós temos alegria em servir a Deus, temos vida na alma, nós comemos, se alimentamos daquilo que é bom para a nossa alma, para a gente orar, para a gente buscar, para a gente dar bom testemunho, para a gente andar na obediência, para a gente renovar a nossa força, a nossa fé, é o alimento espiritual. Então, irmãos, diante de um aparelho, tem os alimentos também, os alimentos mental e os alimentos espiritual. Os alimentos mental que prejudicam as pessoas. Alimento mental, irmão, que traz coisas negativas, medo, mostra violência, jornais sangrentos, que só mostra para o povo, irmão, assassino, chacina, tantas coisas, que em vez vai fazendo com que a mente das pessoas, irmão, vão atrofiando. E faz as pessoas, irmão, pensar que nem rato. E vai, irmão, atrapalhando o desenvolvimento. Isso é comprovado, irmão, cientificamente, que os jornais sangrento, violento e todos os filmes sangrento e violento, ele atrofia o cérebro da pessoa, fazendo as pessoas não se desenvolverem materialmente e principalmente espiritualmente, né? Espiritualmente, o cientista não fala desse assunto, mas eles falam do sentido material. Então, irmão, é comprovado isso cientificamente. Então, irmão, através de uma programação de uma novela, a novela mostra muita nudez. Homens nu, formoso, malhado, mulheres nua, formosa, malhada, bonita, a qual traz no homem a contaminação da prostituição, alimentando a carnalidade, qual fomos mortificados, irmão, pelo sangue de Cristo, batizado, pagado todos os pecados e estamos mortificados para o mundo. Então, como Davi disse, a qual virá sobre as praças cadáveres cobertos de sangue. Somos nós, somos cadáveres, mortos para o mundo, meu irmão, cobertos pelo sangue de Cristo e vivo para Cristo. Então o mundo e nós, irmão, os nossos desejos tem que estar mortificado, tem que estar morto. A prostituição, a impureza e todas essas concupiscências. Então, através, irmão, de um filme, de uma novela, vamos em nós, irmão, revivendo em nós o homem velho. O homem velho vai voltando, irmão, de novo. Então, e aqueles que nunca foram, irmão, do mundo, começa a virar um homem mundano. Porque, irmão, um determinado dia eu cheguei na casa de um irmão e estavam todos diante da televisão. E eu bati na porta, quando abriram, eu entrei, irmão, estava passando uma cena que tinha um homem formoso, né, malhado, de cueca, e tinha uma mulher de calça e sutiã beijando o homem nos peitos, irmão. Uma vergonha. Ali estava a esposa dele, serva de Deus, estava os filhos, serva de Deus, de menores, irmão. E vendo uma novela dessa, vendo o escândalo desse, eles ficaram todos sem graça.
né? Se desligasse ia ser pior. Ali, irmão, eu dei o recado que tinha que dar, né? E me retirei dali. Mas eu fiquei pensando, meu Deus do céu, 8 horas da noite, olha o que está passando na televisão. Olha o tipo de novela que está passando, que as pessoas estão diante disso. A candeia do corpo são os seus olhos. Se os seus olhos são maus, todo o teu corpo é tenebroso. A gente estamos, irmão, contaminando o nosso coração, onde habita o Espírito Santo. Nós temos que tomar cuidado. Não tem filme, irmão, que não tenha prostituição. Todos os filmes, quanto mais ele é famoso, quanto mais ele é um filme com atores, irmãos, de sucesso, atores famosos, mais ele tem cenas de prostituição. Ele tem cenas de sexo. Então isso são visíveis, são coisas visíveis que as pessoas verem, que contamina elas. Agora existe também as invisíveis, irmãos. Irmãos, falando das visíveis, as novelas ensinam as pessoas a acharem que homossexualismo é algo normal. Eles querem colocar, irmão, na cabeça do povo que o ato sexual, isso daí é algo normal, que na Bíblia é escrito que é abominável aos olhos santos do Senhor. É uma abominação, não vai deixar de ser por leis que possam querer inventar no futuro, como a PL 120. Pode inventar, por enquanto não inventaram ainda, nós estamos livres, irmão, pensamento de expressão. Incisos 5, 4, 7, 6, 14, 17 da lei constitucional do nosso país, nós temos esse livre pensamento de expressão. Podemos pregar, ensinar, tanto, irmão, em áudio, como nas redes sociais, como até no púlpito da igreja. Nós podemos falar, sim, contra a televisão, contra a programação dela, contra o pecado, contra o mal. Ainda somos um país democrático e nós podemos, irmão, se expressar. Ainda não temos proibição nisso, ainda não foi aprovado a lei, a PL 121, a lei do homofobia e assim por diante. Então nós ainda temos essa expressão, podemos falar contra a televisão, sim. Então, irmão, as pessoas estão diante de um aparelho que ensina as mulheres a ser diferente do que a Deus nos ensinou. Deus colocou a mulher e o homem cabeça da casa para ter um ar de harmonia e para a mulher ser submissa, irmão, ao marido e ela ser uma dona de casa. E, enfim, a sociedade conseguiu, através dos aparelhos, mudar tudo isso. Hoje em dia, a mulher é diferente do que ela era e ela quer ser uma mulher moderna. E essa modernidade da mulher dá em choque com o homem, a qual também o homem, através de tantos conceitos que existe na sociedade, ele mudou o papel de pai, o papel de dono de casa, e ele está começando, irmão, a mudar. E ali está virando, irmão, uma bagunça. Então existe as confusões e as contendas. Por quê? Uma mulher se mostra traindo o marido numa novela, se mostra que ela, na novela, não deixa o marido dela obedecer o que ele fala para ela, que ela falou, nós não estamos no tempo, não estamos nos tempos antigos, os tempos mudaram. E isso vai colocar na cabeça de todos, os tempos antigos, os tempos mudaram. Irmão, Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, a doutrina dele é eterna. O homem muda, mas a doutrina do Senhor não vai mudar. E nós temos que submeter o que o Senhor deixou escrito. Então, irmão, as mulheres começam a aderir a essas ideias, e ali começa a vir a corrupção de entendimento. Ali começa a vir, irmão, as dissensões dentro das casas. A mulher, ela quer sair com as amigas, ela quer ir para lugares diferentes, ela quer encontrar no marido o que ela vê na novela. Ela quer um marido que seja, irmão, o top, que seja o príncipe encantado que não existe. Então ela começa a procurar, não, no marido dela aquelas qualidades românticas, a sensualidade que existe em muitos atores, muitos que estão fazendo aquele papel no filme ou na novela. E ela não vai encontrar, porque o homem é cheio de imperfeições. Existe a perfeições no homem e imperfeições. Para o casal viver até o fim, ele tem que pegar as imperfeições e cobrir as perfeições com as imperfeições, juntar. E ali cobre, irmão, as imperfeições, e ali ela começa a entender. E também enxergar o lado bom que a pessoa tem, para viver até o fim. Ter paciência, porque nós estamos, irmão, na igreja, é uma escola. E nós vamos para aprender a mudar cada dia e se aperfeiçoar, para nós chegar à perfeição. Isso é o intento do Senhor, é que nós a cada dia mudamos e sermos melhores do que fomos no passado. A cada dia nós seremos bons pais, seremos, irmãos, as mulheres para ser boas donas de casa, para ser servos exemplares à sociedade, ao mundo, entendeu? Para ser homens e mulheres castra, longe do pecado, para ser conselheira do bem. Existe conselheira do mal só. A maioria do povo, irmão, até cristão, estão aconselhando o povo errado. Não tem problema, não faz mal. Ah, o que é isso? Ah, eu conheço um ancião que ele tem um aparelho desse em casa, eu conheço um diácono que tem, eu conheço a irmã,
eu conheço Bertrano, eu conheço Ciclimão. Quem morreu no madeiro da cruz por nós foi o Senhor Jesus. Nós temos que seguir Ele, não é seguir cooperador que anda errado, nem ancião que anda errado, nem irmã que anda errado, nem irmã da piedade que anda errado, não, nem esposa de nenhum do ministério. Nós temos que seguir o Senhor Jesus Cristo. E temos que ter exemplo daqueles anciãos também que andam certo, daqueles cooperadores que andam certo, daqueles diáconos que também andam certo. Porque a maioria do ministério anda dentro da santidade da doutrina, mas tem uma minoria que anda na corrupção. Que isso é bíblico, desde o tempo lá de Paulo existia já esse tipo de coisa. Né? Homens que eram crentes, depois desviaram, começaram a ser contra a obra, como Judas, até o próprio Judas que o Senhor escolheu, que traiu o Senhor, como até dois que Paulo dizia lá que entregando eles a Satanás, e tal, não recebeis em casa, tal, que eu não lembro o nome deles. Enfim, irmão, o assunto é sobre o aparelho. Então, essas são as mensagens visíveis que traz na cabeça da sociedade para elas mudar aquilo que Deus criou. Então começa a entrar, a mulher tem uma mente moderna. E essa mente moderna é uma mente diabólica, é uma mente que traz contrito, briga, confusão. É uma mente que leva a mulher ao pecado. Então, irmão, as mensagens subliminares são mensagens que em milésimo de segundo entra sobre o subconsciente produzindo ação. Em milésimo de segundo ela entra na mente. No subconsciente você não capta, seus olhos não vê. É rápido, passa no desenho, no filme, na novela. Principalmente desenho, mais para as crianças. Porque quando um servo de Deus ele tem um pensamento contrário, ele pode clamar a Deus e pedir a Deus e chorar para ser livre daquilo. Mas muitas pessoas que não têm temor vai deixar com que aquilo tenha ação no corpo dela. Mas o bom é não ver nada, irmão. O bom é ficar longe disso tudo. Então, Chinelos Havaiana foi processado e proibido por mensagens subliminares. E a MTV também, irmão, foi processado, proibido por mensagem subliminar. E a MTV foi proibido por mensagem subliminar a pedofilia. Como acontece isso? É assim, a pessoa está assistindo ali a programação, passa um comercial. E naquela propaganda, aquele comercial, passou ali o MTV. A pessoa não viu nada. E aquele dava lá uma mensagem subliminar a pedofilia. A pessoa não viu nada. E de repente ela sentiu vontade de cometer pedofilia. E quando ela vai ver, ela praticou a pedofilia ou tentou. E ela pensa assim, mas por que eu tive esse desejo? Por quê? Por quê, irmão? Porque está diante de coisas pecaminosas. Está diante de um aparelho que o adversário manipula. As pessoas fazem pacto, irmãos, com o inimigo para ganhar dinheiro. Em troca, o inimigo dá o dinheiro para eles. E o inimigo requer deles uma mensagem subliminar que eles façam para poder corromper as nações. E o meio de comunicação é o meio que o inimigo usa para corromper o povo. Então, irmãos, as pessoas às vezes podem ter desejo de praticar um ato sexual homossexual, ou um ato de lesbianismo. Pode vir um pensamento desse e não sabe por que, de onde veio isso. De onde veio isso? Através da mensagem subliminar, que ela se prostrou perante aquilo e aquilo entrou dentro do coração dela através do aparelho, através da novela, através do filme, através do desenho. Então, irmão, vamos tomar cuidado. Os desenhos. Pra você ter uma ideia, um homem trabalhou em Orlando, Flórida. E ele descobriu que cada personagem da Walt Disney tinha, irmão, um altar. A cada personagem, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pato Donald, Pequena Sereia, Rei Leão. Todos os altares, era cada um altar a cada personagem desse que era consagrado ao inimigo. Então, esses personagens consagrados, irmãos, ali é feito um trabalho de magia negra. E quando é consagrado, por certo, tanto sangue é derramado, né? Através desse sacrifício. Então, irmão, ali, cada personagem desse colocado numa casa, um espírito entra através daquela imagem. Porque aquela imagem foi consagrada. Então, no momento em que você coloca uma imagem do Mickey Mouse, da Minnie Mouse, ou de qualquer irmão da Disney, você está colocando algo contrário dentro da sua casa. Eles entram através da imagem dele, porque aquela imagem, ela foi feito um trabalho em cima dela, um trabalho de magia negra. Ali foi feito, irmão, uma consagração. Então é dele. Agora quem colocar em sua casa vai ter o prejuízo. O Mickey Mouse, por exemplo, é um espírito de homossexualismo, que é o próprio Walt Disney, o Sr. Walt Disney, ele largou a sua esposa, irmão, lá em Flórida e casou com um homem. Ele casou com um homem. Então, ele mesmo disse sobre uma carta a qual que dizia para explorar o mundo do homossexualismo. E ele fez um desenho de Mickey Mouse
homossexual com Mickey Mouse, com outro Mickey Mouse, e fez um desenho com Minnie Mouse com a outra Minnie Mouse, lesbianismo. E, enfim, irmão, essa é a intenção do inimigo, através dessas programação. Tem vários personagens como os mais antigos como Branca de Neve e Sete Anões. Branca de Neve, irmão, os Sete Anões, são 7 anõezinhos, né? Que na verdade são 7 gnomos. Esses gnomos, eles, irmãos, é uma mentira que chamam de anõezinhos, mas são gnomos. Esses é para poder as crianças achar que é normal colocar, irmão, dentro dos seus lares os gnomos. Que é normal um gnominho, que é normal colocar aquilo lá. Então, irmão, as pessoas não sabem o que tá fazendo. Então, no ocultismo, existe várias linhagens do ocultismo, né? Existe a cabala, né? Magia negra e assim por diante, misticismo. E lá tem, no misticismo, no ocultismo, tem os gnomos, que eles ficam debaixo da terra, né, onde eles trazem a mina, ouro, né? Até falam da parte do alcori dos gnomos, até querem colocar esses desenhos para as crianças, que você vê no ocultismo, eles são demônios e eles trazem sorte, irmão. Dizem que traz sorte às pessoas. Eu conheci um jovem, que era meu amigo na época, muitos 20 anos atrás, e ele adorava essas coisas, né? Ele tinha gnomo na casa dele, irmão. Então ele era místico. E ele contou pra mim como que era essa parte, né? Então, irmão, essa é a ideia do inimigo, é fazer achar que esses personagens colocados dentro das suas casas é tudo normal. Até ele teve tanta ousadia ao Disney que colocou na Cinderela, colocou o nome do gato de Lucifer, irmão. Imagine só, as crianças chamando o gatinho bonitinho de Lucifer. Olha o nome do gatinho, pra achar que aquilo é uma coisa normal, Lúcifer é normal. Pode ver que nos Estados Unidos tem mais de 240 templos, muito mais, né? Eu vi mais ou menos uma vez uma matéria que tinha mais de 200 e poucos, né? Templos. Isso, quando eu vi isso daí já faz mais de 7 anos, hoje deve ter mais de 300, eu acredito. Templos de Satanás. Satanás, não é? Não é igreja de Satã, você tá entendendo? Nos Estados Unidos. Por quê? Porque, irmão, as mensagens subliminares da Walt Disney é lá mesmo que é a Walt Disney. Então, Pequena Sereia, Leão Rei, Rei Leão, tudo isso daí, irmão, tem mensagem subliminar. Pra você ter uma ideia, uma vez eu recebi uma mensagem no meu celular escrito assim: filme Madagascar é proibido por juiz no Brasil, por mensagem subliminar ao uso de droga. Um juiz proibiu esse filme entrar, só que ele não ganhou a causa não. O filme conseguiu entrar, esse desenho, conseguiu entrar dentro do Brasil. E ele alegando que o filme tinha mensagem subliminar ao uso de droga, que as crianças não podiam assistir um filme desse. Esse filme não poderia, é um crime deixar um filme desse entrar no Brasil. Mas entrou, irmão. Todos crentes, aí eu já vi, eu fui na casa de crente que tá esses desenhos passando para as crianças. Mal sabem eles que aquelas mensagens subliminar é para fazer elas ter desejo de usar droga. Irmão, é um perigo muito grande desenhos. É um perigo muito grande, principalmente da Walt Disney. Existem desenhos aí, irmãos, que as crianças podem assistir. Existe o desenho de Mindinho, Pequeno Missionário. Existe os desenhos da Turminha da Graça, Turminha Querubim. Existem os desenhos bíblicos, bonitinho para as crianças. Não? Mas o certo mesmo, irmão, as crianças não se ter nada dessas coisas aí. Televisão piorou. Agora, se querem mostrar alguma coisa para criança, mostra esses desenhos bíblicos aí. Não fica mostrando para ela esses desenhos da Walt Disney. Desenho Naruto, esses desenhos que existe moderno Ben 10, entendeu? E tudo tem mensagem subliminar. Lá fala bem claro os poderes que eles falam que evoca os espíritos dentro das casas. E porque, isso é o assunto que eu vou falar agora. Uma vez eu fui na Lan House e quando eu estava dentro da Lan House, irmão, ali, naquele tempo, naquela época, as pessoas não tinham computador nas suas casas, era Lan House. Eu fui tirar um documento. E quando eu cheguei para tirar aquele documento, um boleto, né? Quando eu cheguei na Lan House era muito bonita, muito grande, assim, no segundo andar, e tinha um vidro assim, irmão, que eu tava olhando pra rua. E naquele momento tava um rapaz assistindo um desenho chamado Naruto. E naquele desenho que ele tava assistindo, irmão, eu tava nas caixas de som, bem alto.
As caixas é no teto, assim. Então, ali, irmão, começou a falar aquelas palavras, evocando aqueles poderes. Quando aquele personagem começou a evocar aqueles poderes, eu senti, irmão, quando entrou aquelas coisas ruins dentro do ambiente. Eu senti aquela opressão. Eu não vi, eu senti. Aquela opressão entrando dentro daquele lugar. E conforme ele falava aquilo, irmão, aquela coisa ruim tomava aquele ambiente. E ia entrando aquelas coisas ruins ao contrário. Porque está escrito na palavra de Deus que os ares estão cheios de espírito. Que se for abertos nossos olhos de espírito para poder enxergar, muitos poderiam cair de costas. Então, irmão, os ares estão cheios. E no momento em que é evocado, aquilo entra dentro daquele ambiente. Para trazer algum mal, né? Então, naquele momento, irmão, que eu senti aquela opressão, aqueles dardos, eu clamei o sangue de Jesus sair daquele ambiente. E outro caso aconteceu comigo também foi quando eu estava, irmão, numa pizzaria. Eu entrei, estava uma televisão ligada, estava passando carnaval. Só que eu nem dei a mínima, nem se fazia bem ou fazia mal, nem pensei nisso. Eu estava pensando no produto que eu vim comprar. Que eu estava esperando, né, sair o produto para me levar para casa. Aí, naquele momento que eu estava ali naquele balcão de costas esperando sair, irmão, eu senti uma opressão, irmão, que veio na minha costa e um fogo ao mesmo tempo no meu coração. E naquele momento, aquele fogo no meu coração quis sair a linguagem. E eu quis manifestar em línguas. Quando aquela coisa ruim saiu de dentro da televisão e veio, irmão, para cima de mim. E naquele momento, eu quis falar em línguas. Aquilo quis repreender. Claro que eu ia falar em língua num salão daquele. E aquela virtude veio, irmão. E eu virei de costas, assim, olhei para a televisão. Quando eu olhei para a televisão, tava passando carnaval, samba enredo. E tava lá, irmão, aqueles preto velho, aquelas baianas rodando e cantando uma música de samba enredo, evocando os espíritos lá da macumba, que eu não vou falar o nome, tal lá. E tava falando mesmo, claro, e eu senti aquela virtude, irmão, para sair longe daquele aparelho. No momento em que aquele carnaval, irmão, é colocado no ar, ao vivo ali, e ali nas casas são ligadas aquilo, os espíritos entram dentro das casas, porque aquilo é um canto ao demônio, é um canto ao inferno, é um canto, irmão, é uma música de enredo ao adversário, falando, evocando todas as entidades malignas do espiritismo, da macumba, irmão. Então, toma cuidado, irmão. Tem coisa que o Espírito Santo nos ensina, nos mostra, irmão. Nós sentimos pelo Espírito Santo o que é certo e o que é errado. Então vamos tomar cuidado. Como que um crente vai colocar dentro da sua casa um desenho que evoca espírito do abismo? Pocahontas também significa espírito evocado do abismo, irmão. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente colocamos dentro de casa, né? Enquanto a gente está lá assistindo um desenho, os espíritos estão entrando dentro da casa, tem briga, contenda, separação, e ninguém sabe por quê. Coloca motivo na sogra, no sogro, não sei quem, coloca motivo, é por causa do amigo que está fazendo a cabeça dele, Ciclano, Bertrand, e está esquecendo que tem um aparelho lá, irmão, que aquele aparelho está reinando dentro da sua casa. Alguém está sentado sobre aquele aparelho, como trono, e ali ele manipula você, que você deve ver. Ah, mas eu vou ver coisas que eu quero, coisas que são bons, programas educativos. Você que pensa, quando você menos esperar, você está vendo um filme que está passando pornografia, que está ensinando o pecado dos seus filhos, e seus filhos vão crescendo, irmão, aprendendo coisas estranhas, aprendendo lesbianismo, homossexualismo, aprendendo, entrando dentro deles mensagens subliminares ocultas, e de repente você pode ter uma surpresa. Seu filho pode virar um homossexual, ou virar uma lésbica, ou virar um delinquente. Claro que esse mal, que todos nós sejamos livres em nome do Senhor Jesus, que esse mal não aconteça com nenhum de nós. Isso é uma suposição. Pode acontecer, irmão, de alguma família por aí, um filho ser homossexual, um filho ser um delinquente. Pode acontecer. Irmãos, e aí as pessoas não sabem por quê, vai culpar Deus. Ah, Senhor, olha só, estou te servindo, meu filho. Não, a culpa é sua. A culpa é de quem, irmão? Colocou o aparelho, não tem problema, porque eu conheci um irmão ancião que ele tem, eu conheci um cooperador que ele tem, eu conheci a esposa do cooperador que ela tem, é o parente, não sei o que. Não, nós não estamos seguindo o cooperador de ancião, nem diácono que anda errado, não. Nós estamos seguindo os irmãos, seguindo Jesus Cristo, que ele é perfeito, é o modelo perfeito. E também seguimos os conselhos daqueles irmãos que andam em santidade, é o São que anda em santidade, o cooperador que anda em santidade.
A maioria do ministério anda em santidade, em pureza, mas tem uma minoria que é corrupta. Tem uma minoria aí que anda errado, irmão. A obra de Deus é perfeita, a obra de Deus ela não tem erro, mas tem alguns que andam errado. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão. Não seguir conselho de homens também corruptos de entendimento, que pode estar na frente do povo. Vamos prestar atenção, irmão, que olha só, irmão. Uma vez eu fui congregar no Jardim Motivo, fomos em 2 carros. Chegamos lá, apareceu uns irmãos do Jardim Cruzeiro, que é um bairro vizinho aqui, no qual eu congreguei de 6 anos, todos os cultos lá. Todos os cultos eu congregava, irmão. Era diferente da minha eu congregava lá, porque eu aprendi muito com o ancião de lá, que é o irmão Antônio, que é um homem muito cheio de conhecimento. E eu gostava de congregar muito, porque eu aprendia muito com ele lá. Então, aqui em Franco da Rocha, Jardim Cruzeiro. Então, uma irmã do Jardim Cruzeiro foi levada com depressão lá no irmão Nelson, Jardim Mutinga, Osasco, São Paulo. E o irmão Nelson, quem não conhece, ele tem o dom de falar com os demônios e expulsar. Então, vem pessoas do Brasil inteiro atrás dele. Então, levaram essa irmã lá, irmão, e depois do culto, o irmão Nelson convidou nós, né, para participar da oração. Nós fomos participar. E quando, irmão, ali nós fomos orar, prostamos o joelho, o irmão Nelson falou assim, em nome do Senhor Jesus, que está dentro dela, e o Espírito pegou ela. Aí o Espírito tomou a ela e falou para ela, eu tô aqui porque ela tem televisão dentro da casa dela, e ela assiste televisão, e ela gosta de ver homem sem camisa. E por ela ver homem sem camisa, sempre eu sujava ela. E através disso eu fui sujando ela até o Espírito Santo sair e eu entrei. Agora por isso que eu tô aqui. Aí o Monel falou assim, vem cá, mas ela pecou de morte? Aí o Espírito falou, não, ela não pecou de morte, então você vai ter que sair dela. Aí o Espírito começou a rosnar, gritar lá. Aí o irmão Nelson falou assim, tá escrito, ide anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. E os sinais seguirão os que crerem, expulsarão o demônio. Então, essa virtude é o Senhor que determinou, expulsarão o demônio. Satanás, em nome do Senhor Jesus, deixa esse corpo agora. Na hora, irmão, Deus libertou, expulsou aqueles espíritos dela. Ela levantou com o rosto de anjo. O irmão Nelson falou um monte. Falou, irmão, como você vai colocar um negócio dentro da sua cara? Por causa do seu neto vai perder sua alma? Você viu o que aconteceu com você? Por causa desse aparelho. Tira esse aparelho da sua casa. E antes, eu esqueci de falar, o inimigo falou que o aparelho, irmão, o aparelho é dele. Ele disse que o aparelho é dele. Então, irmão, o que acontece? Aqui em Franco da Rocha tem o maior hospital psiquiátrico da América Latina. E tem um hospital chamado Juquiri, que eu acho que deve ser famoso, né, no Brasil inteiro. O Juquiri, perto da minha casa, é 10 minutos de carro. Então uma irmã, ela ficou louca. E os psiquiatras deu o diagnóstico de que ela estava com esquizofrenia. E ela ficou louca, irmão, louca mesmo. E ela não tinha mais como ficar diante da sociedade. Ela foi internada no Juqueri. Então os irmãos chamaram o Monelso para fazer uma oração para ela, porque sentia que aquilo não era material. Eu trabalhei no hospital psiquiátrico, viu, irmão? Isso é outro assunto. Mas eu trabalhei no hospital psiquiátrico. Foi uma experiência que eu tive. Eu descobri uma descoberta muito séria. Lá também manifestou alguns demônios, né? Eu anunciei o evangelho para as pessoas que ainda têm noção do entendimento. Manifestou os demônios. Eu tive uma grande guerra, uma grande luta naquele lugar. Mas isso é outro áudio que a gente vai conversar esse assunto. Então, irmão, eu descobri que 90% das pessoas que estão dentro dos hospitais psiquiátricos são pessoas que estão endemoniadas, não são loucura materiais. Então, irmão, e a família dela percebeu que ela estava com loucura espiritual. Então, chamando o Monelso, quando o Monelso tem uma sala de recepção onde traz os loucos. Aí naquela sala de recepção, quando trouxeram ela, o Monelso já falou, vai, manifesta logo que eu não tenho muito tempo. Aí o Espírito manifestou. Vai, por que tá nela? O Espírito falou assim, nós estamos em 1300 e não sei quantos. 1300 e pouco nós estamos aqui. Eu sou o principado, eu venci ela, eu enganei ela, eu venci ela, conquistei. E agora eu entrei e trouxe mais 1300 e pouco. Sou o último a sair.
Porque ele já sabia que ia sair, que ele conhece o Manelson. Aí, irmão, naquele momento o Manelson falou assim, por que tá nela? Porque o Manelson gosta de saber, por quê? Né? Por que entrou dentro da pessoa? O que a pessoa fez? Se o diabo só entra na pessoa, se a pessoa dá brecha, né? Aí o inimigo falou assim, eu tô dentro dela porque ela colocou uma parede de televisão dentro de casa e ela assistia novela, assistia filme e ela assistia filme pornográfico. E tudo que ela assistia, ela praticava com o marido dela. Ela ia para teatro e ela comprou produto do Shop Sex. E eu não posso entrar nela? A Manelson falou assim, mas ela pecou? O diabo falou, não. Eu entrei nela porque ela é organista. Ela é organista e ela praticando tudo isso, eu falei assim, vou arrancar ela, vou derrubar ela. Então, eu tô aqui. Aí o Manelson falou, então você vai ter que sair dela. Aí o Manelson colocou as duas mãos na cabeça dela em posição de mão e aquela legião deixou ela. Então ela ficou liberta, irmãos. Então ela pegou, voltou para a comum dela, congregar firme, virou crente para valer, né? Não mais prostrou perante os aparelhos. Irmão, e essa irmã era professora, voltou a lecionar, voltou a dar aula, irmão, e foi liberta. E Deus fez uma obra. Irmão, ela só conta essas obras. E muitos, meu irmão, não dá, o áudio fica muito extenso se eu falar tudo. E até outros exemplos aqui, a minha família, um parente meu, irmão, colocou uma televisão dentro de casa, ele num princípio, nessa época, não era crente. Ele assistia, dizia que colocou para assistir desenho e jornal e alguns programas educativos. Ele começou, na verdade, a fazer isso, mas só que depois de um tempo ele começou a ver tudo, irmão. Ele começou a ir para a igreja, não mais todos os dias da comum, começou só dia de sábado, depois um sábado sim, um sábado não, depois não começou a ir mais, começou a falar mal da Irmandade, que a Irmandade estava julgando, apontando, não sei o que, e assim por diante. Ele acabou parando, bebendo, e um dia ele estava brigando, começou a brigar, a contender aí com a esposa, quebrou copo, né? Quebrando o prato, aí ele caiu no chão endemoniado. Aí chamaram minha mãe e minha irmã. E meu cunhado, irmão, ele não era crente, era um homem forte. E ele foi lá, falou, esse homem tá rosnando aí, tá com palhaçada, deixa eu pegar ele. Foi lá, quando pegou nele, irmão, pra segurar ele, ele jogou o meu cunhado longe. E aí foi minha mãe e minha irmã, colocaram o véu, aí minha irmã prostou, ele falou, você tá prostando perante minha irmã? Ele falou, levanta, mandou minha irmã levantar. Aí ele olhou pra televisão e falou, tá vendo isso aqui é o meu mundo. Olhou pro som e falou, tá vendo isso aqui? Pro som, isso aqui é o meu mundo, toca CD. Falou assim, eu domino os povos através disso aqui. Aí minha mãe falou assim, você domina? Mas esse corpo aí você não vai dominar mais. Vai embora em nome de Senhor Jesus. Ele caiu no chão e Deus libertou ele. Ele arrancou a televisão, arrancou o som e Deus fez uma obra dentro daquela casa aquele dia. Irmão, então, pra você ver, irmão, que a televisão, ela destrói, irmão. As pessoas pensam que apenas um aparelho simples é uma coisa simples. E não sabe que está sendo manipulada, está sendo contaminada, irmão. Está sendo jogado lixo dentro do coração. Através daquele aparelho está vendo nudez, pornografia, mensagens visíveis e invisíveis. Está comendo um alimento estragado, está perdendo o desejo de ir para a igreja, desejo de ir para o culto, desejo de congregar, desejo de orar, desejo de viajar, desejo de fazer as coisas de Deus. E muitas vezes isso pode atrapalhar a pessoa de estar no reino do céu, irmão. A televisão vai levar as pessoas para o inferno. Não é o aparelho que leva a pessoa para o inferno, e sim as coisas que ela vai aderir, que ela vai aceitar, que ela vai deixar entrar dentro do coração. Essas coisas que vai fazer as pessoas ir para o inferno, porque elas vão começar a fazer a prática daquilo que elas viram, que elas, irmão, comeu, que elas se alimentou, e vai acabar ficando doente, enfermo e morrer espiritualmente. Não vamos deixar o espírito que está dentro de nós morrer, irmão. Não vamos matar o espírito, irmão, com essas contaminações, com essas coisas que tem aí. Vamos tomar cuidado, irmão. Via satélite, o inimigo está enganando, irmãos, a população está manipulando, manipula, faz as pessoas ficar contra a polícia, faz as pessoas, irmão, mudar o seu cérebro, pensar diferente. E a televisão é tudo manipuladora, mentirosa, as propagandas, irmão, enganosa, os jornais manipulado, enganado, torcido, tudo, irmão, para corromper, para a gente poder, irmão, ficar corrompido, irmão. E o adversário está por trás de tudo isso, através de filme, através de novela, através de desenho, tudo feito pacto e troca de corromper a nação. Então vamos tomar cuidado, vamos tirar aquilo que é maldito de dentro da nossa casa. Tudo que seja maldição, que seja maldito, seja arrancado de dentro da casa em nome do Senhor Jesus.